O maior risco que você corre é o de não querer correr risco nenhum. Pensa bem nessa frase. Às vezes, na vida da gente, a gente atinge uma certa condição, qualquer que seja ela, sobre qualquer assunto, em que a gente toma aquilo como definitivo, alguma coisa como definitivo, alguma situação como um ponto final, não é? E a partir dali a gente começa a selecionar muito o porquê sair daquele ponto, por que questionar a minha opinião, por que mudar de opinião, por que ouvir uma opinião diferente, por que tentar algo diferente. Né? Primeiramente, porque implica sempre em um risco. Sempre que você vai fazer algo diferente, ou que você vai ouvir uma ideia diferente da sua, isso implica em um risco imediato de confrontar o seu mundo atual com um mundo possivelmente futuro. E, o pior, que esse mundo futuro se apresente realmente melhor do que o seu mundo atual. E que você, por alguma outra razão, não queira mudar do atual para o futuro, mesmo ele sendo melhor. Talvez porque vai dar trabalho, talvez porque vai exigir de você algumas explicações, algum estudo, algum aprendizado, dedicação de tempo. Não é assim que a gente age? Então a gente olha para a situação e fala, não, isso eu não faço, isso eu não gosto, por exemplo. Não é? Ou no trabalho, ou no estudo. Né? Muitas vezes a gente vê no trabalho uma possibilidade de uma atividade qualquer, da gente fazer algo mais, da gente entregar um pouquinho mais do que é esperado. Mas a gente não faz. Por quê? Porque ou fica com medo de fazer e dar errado, ou às vezes até a gente fica com medo de fazer e passar a ser o pai daquela situação. Que isso é muito comum acontecer nas empresas, não é? Você faz algo que ninguém tinha feito e a partir daquele momento as pessoas começam a te cobrar por aquele algo. Mas era algo a mais. Então, às vezes, a gente não faz até por medo de passar a ser o pai. Ou por preguiça, porque outras vezes pode ser que seja cobrado desta forma. Não é? Em ambiente familiar, às vezes é muito comum, né? Um falar para o outro, mas estou fazendo hoje, não acostuma não. Não é? Por que esse não acostuma não? Porque a gente tem medo de que o padrão de referência mude, que ele cresça, por exemplo. Não é? Então, quase sempre, a nossa resistência às mudanças está ligada a algum tipo de medo. Entende? E isso vale para todas as áreas da nossa vida. E o maior risco que a gente tem é exatamente não se abrir para pelo menos ouvir, pelo menos ter contato com aquilo que é novo, com aquilo que é diferente, com aquilo que está vindo muitas vezes ao nosso encontro, ou pelo andar da carruagem, pela situação da vida, nós estamos sendo levados ao encontro deste. Tá? Então, eu queria só te lembrar uma coisinha. Você já foi criança. Você lembra como você começou a aprender a andar, por exemplo? Como você aprendeu a falar, a mastigar os primeiros alimentos, a andar de bicicleta, por exemplo? Você lembra disso? O que você fez naquela época? Quando você era criança, você, para aprender a andar, você caiu várias vezes. Você caiu, talvez tenha ralado o nariz, talvez tenha até alguma foto sua aí sobre isso. Não é? Para aprender a falar, a mesma coisa. Para aprender a falar, veio algo até talvez constrangedor hoje, né? Porque você falou muita coisa errada no começo, até aprender a falar certinho. Então hoje, às vezes, o medo que a gente tem da mudança é o mesmo medo que nós não tivemos de falar errado quando criança. Mas assim aprendemos a falar, não é? Erramos, as pessoas riam, algumas no começo, depois começaram a nos corrigir, aquilo começou a perder a graça a partir de um certo tempo, e assim aprendemos a falar. Aprendemos a andar, nadar, andar de bike, não é? Então sempre, olhe para a sua vida assim.
Se você está diante de uma situação nova, se você está diante de um risco, você está diante de uma excelente oportunidade de crescimento, de amadurecimento, de mudar de vida, mudar o patamar, mudar a qualidade da sua vida, das suas coisas, quaisquer que sejam elas. Entende? Não vejo nunca o mudar de opinião como uma coisa fraca. Não veja quem muda de opinião como uma pessoa sem opinião, uma pessoa que não é confiável porque mudou de opinião. Pelo contrário. Procure entender por que ela mudou de opinião. Quem sabe ela tenha razões que também podem fazer com que você também mude de opinião. E isso não é vergonha, isso é glória. Desde que a mudança seja para o crescimento, seja para a evolução, seja para a maior colaboração geral com o universo, com tudo que você estiver fazendo e com todas as pessoas com quem você estiver convivendo. Pensa nisso. O maior risco que você corre é o de não querer correr risco nenhum. Porque outras pessoas vão correr riscos e vão passar por você, igual um trator. Entende? E quando eu digo passar por você, eu não quero dizer somente no ambiente de trabalho, que vão superar, que vão ganhar a promoção, não. Também no ambiente familiar. Se você, por exemplo, tem certos comportamentos de não aceitar isso, não aceitar aquilo, criticar muito quem fez aquilo e quem fez aquilo outro, e não aceitar, não estou na mesma casa que fulano, eu não vou onde fulano vai ou fulana vai. Esse comportamento pode fazer com que as pessoas se afastem de você. Então, nunca julgue ninguém, de forma alguma, muito menos por alguma opinião diferente da sua. Respeito. Acima de tudo, respeito. Tá? E quem sabe, observar as razões que essa pessoa teve. Tá? E esteja atento o tempo todo na sua vida. Tá bom? Porque as mudanças fazem parte da vida, da sequência da vida. Hoje você vive muito diferente do que viveram seus pais, que já viveram num mundo diferente dos seus avós, e pode ter certeza, seus filhos e netos vão viver em um mundo muito mais diferente. Os padrões sociais serão outros, como já são hoje, em relação aos nossos pais. Os padrões de tudo, de alimentação, de vestimenta, de fala, de relacionamentos, de trabalho, de renda, de tudo. Isto faz parte da evolução do ser humano. E ou você fica de fora e corre um risco porque vai ficar de fora, ou você entra. Não é trocar o velho pelo novo, simplesmente porque o novo é novo. Mas avalie. Muitos novos não valem nada diante dos antigos. Mas muitos novos, com certeza, vão ter muito mais utilidade, vão ser muito mais prazerosos, vão te trazer muito mais resultados. Bem, eu vou contar para você uma coisa só para terminar. Há cerca de uns 30 anos atrás, eu fui apresentado ao primeiro aparelho celular. Quem tem um pouquinho mais de idade talvez se lembre. Era um tijolão assim, e a pessoa andava com ele pendurado na cintura. Quando eu vi aquilo, sabe o que eu pensei? Eu falei, isso aí não vai pegar, isso não vai para frente. Até parece que alguém vai ficar andando com isso aqui. Imagina a pessoa vai num restaurante, ou vai numa balada, ou vai num local de trabalho, por exemplo, vai ficar levando esse baita desse negócio na cintura. O que aconteceu 20 ou 30 anos depois? Hoje é mais fácil você esquecer a carteira do que você esquecer o celular. Tá bem? Então pensa nisso. Ainda bem que eu aceitei o celular, tá? Eu mudei de opinião. Rapidinho, fui atento, eu fiquei monitorando. E comecei a ver muitas pessoas aparecendo com aqueles aparelhinhos. E comecei a perceber que eles foram diminuindo, e foram aumentando a sua utilização, o seu poder de uso. Ou seja, ele diminuía de tamanho e, enquanto isso, ganhava qualidade, ganhava versatilidade, ganhava aplicabilidade na minha vida, na sua, e hoje ninguém vive mais sem ele. Tá bem? Pensa nisso.
O maior risco que você corre é não querer correr risco nenhum. Saia dessa.